Olá, sejam muito bem-vindos no canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer enorme ter o carinho de sua audiência. Esta é a série A Verdade Presente. E se você caiu de paraquedas pela primeira vez por essas paradas, subscreva no canal, deixa seu comentário, também deixa seu like e também partilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas, assim como nossas vidas estão sendo abençoadas por esses maravilhosos vídeos. Antes de nós entrarmos para darmos sequência à segunda parte desse estudo relacionado à expiação e o julgamento na mensagem do primeiro anjo. E a mensagem do primeiro anjo, vamos falar com Deus em oração. Obrigado, nosso ancião de dias, porque no precioso sangue de Cristo nós temos certeza de que nossos pecados serão perdoados se nós confessarmos e abandonar. No sangue precioso de Cristo, temos certeza que o Espírito Santo nos será dado na chuva temporânea, na chuva seródia, para que o seu caráter seja revelado em nós e o Senhor possa colocar o teu selo sobre nós. Ajuda-nos a nos focar em Cristo e a nos concentrar em Cristo, tal como revelado na sua palavra e nos escritos que tem que ver com profecias. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Veja que o nosso texto-chave para esse estudo se encontra em a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 12, que diz o seguinte: Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e que estáis confirmados na verdade presente. E é interessante que esse é o texto que dá o título a essa nova série. E perceba que no versículo 16 até o versículo 19, o apóstolo Pedro ele fala de que as boas novas da salvação ou do evangelho eterno nos foram revelados não por fábulas astuciosamente compostas, mas ele era uma das testemunhas ocular que no Monte da Transfiguração ele percebeu Deus dizendo sobre Jesus Cristo: esse é o meu filho amado. E é interessante que na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 18 e até o versículo 20, nos diz que nós não fomos resgatados por coisas corruptíveis, né? Não fomos resgatados das nossas coisas vãs por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É interessante que esses textos todos nos ajudam a compreender de que Jesus Cristo é real e a salvação dele é real. E a expiação na cruz, como nosso substituto, é real. E a expiação no Santíssimo, como nosso representante para apresentar os méritos do seu sacrifício para que os nossos pecados sejam perdoados e removidos, é real. Aqui não tem fábula astuciosamente composta, é tudo real. E você pode acreditar de acordo com a palavra de Deus. Então, é interessante voltarmos a reconstruir o estudo anterior. Se você não viu, que assista ao vídeo anterior sobre expiação, primeira parte, expiação e julgamento e a mensagem do primeiro anjo. Então, assista esse vídeo para que você tenha uma visão assim mais completa. No entanto, vou recapitular um pouquinho. Note que nós temos a expiação na cruz do Calvário e também temos a expiação no lugar santíssimo. A expiação no Calvário é por substituição Jesus Cristo que tomou a pena de morte em nosso lugar. E aí nele nós temos vida, já não somos condenados pela lei. No entanto, a expiação no lugar santíssimo tem que ver com Jesus Cristo, nosso representante, que tomou o nosso lugar e foi punido em nosso lugar pela lei, não por ser transgressor, mas por tomar o lugar dos transgressores. Jesus tem a legitimidade de, no lugar santíssimo, apresentar os méritos do seu sangue para reclamar que os pecados contidos nos sagrados livros sejam perdoados e sejam removidos de todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. E isso nós observamos claramente no livro de Daniel, capítulo 7 e Daniel, capítulo 8. Porque o livro de Daniel, capítulo 7, o versículo 9 até o versículo 13, fala sobre o julgamento, que envolve a lei de Deus. E no livro de Daniel, capítulo 8, o versículo 14, fala sobre a purificação do santuário, que envolve a expiação. Então, nós temos com base na Bíblia a expiação na cruz e temos com base na Bíblia, no final das 2.300 tardes e manhãs, que nós vimos que foi em 1844, temos o começo da expiação da lei de Deus no lugar santíssimo, de acordo com os registros
contido nos sagrados livros. Você percebeu? Sim. Agora, nós queremos aprofundar essa questão da expiação no lugar santíssimo, a expiação da lei de Deus no lugar santíssimo, dos registros sagrados contido os pecados daqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, daqueles que ele fez expiação na cruz do Calvário. Nós agora queremos entender mais profundamente essa questão dentro da perspectiva da mensagem do primeiro anjo. Ok? E no estudo anterior, nós vimos que a mensagem do primeiro anjo, ela começa exatamente com o Evangelho Eterno. E no estudo anterior, nós vimos que o Evangelho Eterno é uma referência direta à expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A cruz do Calvário deu legitimidade a Jesus Cristo para fazer expiação dos pecados contidos nos livros no lugar santíssimo. Então, o Evangelho Eterno é, na verdade, Jesus Cristo, que deu a vida por todos nós na cruz e agora como Filho do Homem. E ao ter ressuscitado como Filho do Homem, no final das 2.300 tardes e manhãs, entrou no lugar santíssimo para fazer expiação final dos pecados da lei de Deus, dos pecados contidos nos sagrados livros. E o primeiro anjo logo anuncia, de acordo com o versículo 6 do capítulo 14, logo anuncia o Evangelho Eterno. Em outras palavras, o Evangelho é, na verdade, a dinâmica do plano da salvação, desde a encarnação, a vida impecável de Jesus Cristo, a morte expiatória na cruz como nosso substituto, para satisfazer a reivindicação da justiça da lei, que exige a morte do transgressor, e ele morreu em nosso lugar. E o Evangelho Eterno, dentro dessa dinâmica, envolve o sepultamento de Cristo, envolve a ressurreição de Jesus Cristo, envolve a mediação de Jesus Cristo e termina com a expiação dos pecados contidos nos registros sagrados do santuário celestial, no lugar santíssimo. E vai culminar com a volta de Jesus Cristo. Isso é que é o Evangelho. Então, para você ter uma ideia, o Evangelho é a morte de Jesus, a encarnação, a vida impecável, a morte na cruz, o sepultamento, a ressurreição, a mediação, a expiação final da lei no lugar santíssimo e o retorno. Tudo isso aqui a Bíblia chama de boas novas ou o Evangelho da salvação. No entanto, a expiação no lugar santíssimo só está sendo possível por causa da expiação na cruz. A mesma ideia da antiga aliança, do cerimonial da antiga aliança, porque era cópia. Note que durante o ano todo a expiação era feita no pátio e terminava com a expiação no lugar santíssimo no final do ano. Percebe? E note como é que é interessante. O cordeiro era morto, o sangue era imolado e era transferido para o santuário. Aí ficava acumulado o sangue. Percebeu? O que, do ponto de vista do antitipo, é Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue como nosso substituto, ele ganha legitimidade de apresentar esse sacrifício dele no santuário celestial para reclamar o perdão dos pecados. E no lugar santíssimo, para fazer a expiação final dos pecados contidos nos sagrados livros. A tipologia é perfeita. E isso é chamado de Evangelho Eterno. No entanto, o primeiro anjo não termina por ali. O primeiro anjo, também, ele no versículo 17, diz o seguinte: temei a Deus. E daí, temei a Deus. É para querer dizer que, na verdade, a expiação envolve a lei de Deus. A expiação no lugar santíssimo tem que ver com a expiação da lei de Deus. Por isso é que ele começa a dizer, temei a Deus. O que é temer a Deus? De acordo com o livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 12 a 13, temer a Deus é guardar os mandamentos de Deus. Por que o primeiro anjo, ele anuncia o Evangelho Eterno e anuncia o temer a Deus? Simples. Porque a lei de Deus está sempre presente dentro do contexto do grande conflito. Na cruz do Calvário, a expiação foi da lei. No lugar santíssimo, a expiação está a ser da lei. Por isso é que temem a Deus. Por que razão? Porque a expiação da cruz do Calvário confirmou a perpetuidade da lei de Deus. Por que Jesus foi morto? Porque a lei exige morte do transgressor. Por que a expiação no lugar santíssimo envolve a lei? Porque a lei que está sendo transgredida e os pecados estão sendo passados nos sagrados livros, a lei exige que ou o transgressor seja punido por rejeitar o sangue de Cristo,
ou transgressor seja declarado salvo e libertado da condenação da lei por meio do sangue de Jesus, se ele creu. Percebe? Por isso é que é temer a Deus. E é interessante que o livro de Hebreus 8 e Hebreus capítulo 9 diz que com a mediação de Jesus no lugar santíssimo, a nova aliança, a intercessão de Jesus no lugar santíssimo, ou a expiação final dos pecados no lugar santíssimo, envolve escrever a lei na mente e no coração. Percebeu? E é interessante que depois o anjo vai dizer, dá-lhe glória. Claro, se Jesus morreu na cruz do Calvário como nosso substituto para fazer expiação da lei, ele comprou-nos. E se ele comprou-nos, nós não podemos viver para nós mesmos, devemos viver para ele. Por isso é que dá-lhe glória, porque Jesus comprou-nos para devolver-nos a imagem e a semelhança de Deus. Logo, não podemos viver para satisfazer os desejos da nossa carne, ou as concupiscências da nossa carne, a soberba dos nossos olhos. Jesus morreu para comprar-nos e com seu sangue lavar-nos e reescrever a lei de Deus na nossa mente e no nosso coração e com o poder do Espírito Santo nos tornar perfeitos e santos e justos, tal como Deus é e foi revelado na lei. Percebe? Então, aqui claramente, dar glória a Deus é restaurar a imagem e semelhança de Deus no homem. Então, a mensagem do primeiro anjo claramente nos diz de que o sacrifício de Jesus Cristo o empoderou para ele fazer expiação final dos nossos pecados no lugar santíssimo, mediante as virtudes do seu sangue, para que nós alcancemos a glória de Deus, que é o seu caráter, tal como é revelado na lei de Deus, mediante a justiça dele, que ele alcançou na cruz por todos nós. E por outra, o primeiro anjo também ele vai dizer, dentro desse contexto da expiação final no lugar santíssimo, vai dizer que, de acordo com o versículo 7, de que é vinda a hora do seu julgamento. Não é interessante? Então mostra aqui que, de acordo com Daniel 7 e Daniel capítulo 8, sim, nós temos expiação no lugar santíssimo, que envolve um julgamento. Expiação, julgamento. Expiação, lei. Expiação, julgamento. O evangelho eterno é que Jesus Cristo pagou o preço exigido da lei, fazendo expiação por todos nós. E ele apresenta esses méritos para fazer expiação no lugar santíssimo dos nossos pecados contidos nos sagrados livros, que a lei de Deus exige que o pecador seja absorvido da condenação e seus pecados sejam apagados, se creu em Jesus, ou seja condenado se rejeitou Jesus Cristo. Não é lindo isso? Isso é maravilhoso. Vê a centralidade de Jesus no plano da salvação. Vê como é que em todos os pontos Jesus Cristo é o centro do plano da salvação. Aqui o facto deve ser claro. A mensagem do primeiro anjo exalta o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e exalta que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mediante as virtudes do sangue vertido na cruz, Jesus Cristo apresenta como centro da salvação para fazer expiação da lei de Deus no lugar santíssimo dos pecados contidos nos sagrados livros daqueles que aceitaram a expiação na cruz. Não é tudo interessante? É tudo maravilhoso. E note como é que o primeiro anjo termina. Termina dizendo, adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Não é interessante? Note que a expiação no lugar santíssimo, mediante as virtudes do sangue de Cristo, que fez expiação da lei na cruz do Calvário, envolve também a verdadeira adoração. Note que a lei de Deus, escrita em tábuas de pedra, na nova aliança, a lei de Deus será escrita nas tábuas do coração. E o quarto mandamento dessa lei faz inferência direta ao quarto mandamento, que é o sábado. Que diz, lembra-te, em Êxodo capítulo 20, versículo 8 até o versículo 11, que diz que lembra-te o dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, e ao 7º dia descansou. Então, naturalmente, o 7º dia é o memorial da criação. E quem foi o Criador? Foi Jesus Cristo. E quem morreu na cruz para salvar o homem da condenação da lei, cujo sábado é o quarto mandamento? É Jesus Cristo. Quem ressuscitou pelo homem para fazer expiação da lei de Deus no lugar santíssimo do registro sagrado? É Jesus Cristo. Então, significa dizer que adorar a Deus é, na verdade, o memorial de que Jesus Cristo é o Criador. Adorar a Deus é guardar o sábado, que é o memorial de que Jesus Cristo é o nosso Criador
E Ele é o nosso Redentor, que agora está a fazer expiação da lei no lugar santíssimo. Por esta razão que o Apocalipse capítulo 7, o anjo que sai do lugar santíssimo recebe a ordem para orientar os 4 anjos para que segurem os 4 ventos, versículo 1, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. E no versículo 2, esse anjo tem o selo de Deus. E no versículo 3 diz que não danifiqueis os céus e a terra até que o povo de Deus seja selado. E naturalmente, esse selo é uma referência direta ao sábado, de acordo com Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e o versículo 20. Então, note como é que isso é interessante. A mensagem do primeiro anjo revela que a expiação final da lei de Deus está sendo feita no lugar santíssimo, por meio das virtudes do sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário, e envolve a lei de Deus, envolve a restauração completa da imagem de Deus no homem, envolve um julgamento e envolve a adoração ao verdadeiro Deus no 7º dia, que é o sábado. E que será o selo de Deus para todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus na cruz, os méritos do sacrifício de Jesus na cruz, e seus pecados forem removidos do lugar santíssimo, nos registros sagrados. Esse é o evangelho eterno. E daí Jesus volta para a terra depois do selamento. Os 4 anjos largam os 4 ventos e as 7 pragas são derramadas porque Jesus terminou a expiação final dos pecados no lugar santíssimo. Não é interessante? Eu quero culminar com esse vídeo dizendo o seguinte: em todo o plano da salvação, a centralidade é Jesus Cristo. Jesus é o centro do plano da salvação. Por isso é que Pedro diz claramente: não vos anunciamos as boas novas compostas por astúcias, capciosamente elaborado. Não, ele foi a testemunha ocular do grande plano da salvação em Deus por meio de Jesus Cristo. Você já parou para abrir o coração para Jesus? Se não, ore comigo. Pai querido, obrigado por Cristo, nosso Senhor e Salvador, que agora faz expiação final dos nossos pecados no lugar santíssimo e que deseja restaurar completamente a imagem de Deus em nós, escrever a lei de Deus em nossa mente e em nosso coração e colocar o selo de Deus sobre nossa fronte para que vejamos no sábado do 7º dia como o memorial da criação e o memorial da redenção em Jesus Cristo, para que possamos encontrar descanso em Cristo, para que possamos encontrar descanso dos nossos pecados no sacrifício de Jesus Cristo. E que o sábado possa ser esse dia que possamos parar tudo para adorá-lo. Ajuda-nos a compreender esse assunto bastante importante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. E eu aguardo você para o nosso próximo estudo. Que Deus o abençoe.